eu preciso perguntar para você o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. Muito. Diz tudo. Primeiro, a Bíblia, quando ela começa, o Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas quando começamos o verso de número 2, o verso de número 2 diz que o Espírito de Deus pairava ou se movia sobre a face das águas. Então, a partir daí, nós temos a primeira menção da pessoa do Espírito Santo. E lá no Apocalipse, capítulo 22, nós temos a última menção do Espírito Santo junto com a igreja. Então, do Gênesis ao Apocalipse, nós temos a menção da pessoa do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo na Bíblia? O Espírito Santo na Bíblia, ele é uma pessoa, né? Na verdade, é a terceira pessoa da Trindade, como nós bem sabemos, né? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas, porém da mesma essência. Então, ele é a terceira pessoa da Trindade, portanto, ele é Deus. A Bíblia atribui ao Espírito Santo como Deus. Então, no sentido teológico, claro, temos a experiência da conversão, teve a experiência do batismo com o Espírito Santo, mas essa convicção ela veio através da experiência e através também dos estudos, né? Experiência pessoal, você fala. A experiência pessoal. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, eu atribuo o Espírito Santo como uma pessoa no aspecto teológico, porque nós sabemos que uma pessoa ela é constituída, num certo sentido, de três coisas importantes: vontade, sentimento e emoção. Ou seja, e a Bíblia fala que o Espírito Santo tem vontade, porque ele dá os dons conforme lhe apraz, né? Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 11, né? O Espírito Santo ele tem emoção, ou seja, sentimentos, porque Efésios 4:30, quando Paulo escreve para a igreja aos Efésios, Paulo ele diz que os irmãos não deveriam entristecer o Espírito Santo, o qual fosse selado para o grande dia da redenção, aquele grande dia que todos nós esperamos, que é o dia da volta de Cristo. E quando nós falamos da questão do intelecto, a Bíblia diz que, Romanos 8:26, que o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis. Além disso, quando Paulo ele escreve à igreja aos Coríntios, Paulo ele diz o seguinte, que ninguém sabe o que há no homem, a não ser o Espírito que está no homem, né? E então Paulo ele vai dizer que Deus, ou seja, o Espírito Santo, ele prescruta as profundezas de Deus, né? Então, se ele prescruta as profundezas de Deus, equivale a dizer que o Espírito Santo ele é uma pessoa porque ele tem intelecto, né? E aí nós temos também, né, e isso nós aprendemos no campo de estudo na teologia sistemática, principalmente na matéria pneumatologia, que o Espírito, são atribuídos, né, atividades pessoais ao Espírito Santo, como ele guia, ele orienta, né, ele intercede, ele fala, né, inclusive Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e 3, por 7 vezes nós temos ali a palavra dizendo: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito Santo fala. Atos dos Apóstolos, né, escrito pelo Dr. Lucas, né, na teologia lucana, nós temos ali Atos 13, a Bíblia nos dizendo que Paulo, com a sua comitiva, ele queria ir para a Bitínia e ele foi impedido pela pessoa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele impede,
né? Ele guia, né? Ele orienta. Né? Um exemplo nós temos lá em Atos capítulo 8, o caso de Felipe. Né? O caso de Felipe, ele foi orientado pela pessoa do Espírito Santo. Né? Então, essa experiência dos estudos, desse relacionamento com a palavra de Deus e a própria experiência com a pessoa do Espírito Santo me dá a certeza de dizer que o Espírito Santo ele é uma pessoa, né, e que realmente ele é a terceira pessoa da Trindade e que realmente ele veio para estar conosco, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho segundo escreveu São João, se não me engano, capítulo 14, verso 16, João ele diz o seguinte, né, Jesus ele disse que era importante que ele fosse, né, mas que ele não nos deixaria órfãos, que ele enviaria um outro Consolador. Então essa palavra outro, no original quer dizer, não foi usada a palavra hétero, ou seja, de uma espécie diferente. Foi usado a palavra allos, né? Então, ou seja, o que Jesus foi para os seus discípulos, o Espírito Santo seria para os discípulos quando Jesus partisse. Então o Espírito Santo está conosco desde quando o Senhor foi assunto ao céu, e o Espírito Santo ele está conosco, né, nos dando essa tão grande e essa tão maravilhosa experiência. Legal. Então, nesse sentido, por exemplo, essas conclusões que você falou do Espírito Santo, né, é tanto no sentido de seus estudos quanto no papel da experiência também, né? Tanto com sentido nos estudos, né, que nesse caso, o estudo próprio da teologia bíblica, né, o estudo propriamente da doutrina da pneumatologia, né? Inclusive, estou lendo esse livro aqui, ó, do pastor César Moisés e Céfala Carvalho, né? É um excelente livro, eu recomendo também quem quiser adquirir. Esse livro aqui, os autores, eles fazem uma conexão da pneumatologia com as demais doutrinas, né, da teologia sistemática, né, mostrando a atuação da pessoa do Espírito Santo, desde o Gênesis ao Apocalipse. E aí, então, no caso, como o senhor falou, né, as perguntas aparecem em toda a Bíblia, mas você tocou algo interessante aí, que é o papel da experiência. Nesse sentido, qual é o papel da experiência na teologia pentecostal? Porque a grande diferença, né, entre os reformados e os pentecostais é justamente o papel que os pentecostais colocam na experiência pessoal com o Espírito Santo ainda hoje. O que você poderia dizer sobre esse papel da experiência? Por que a experiência com o Espírito Santo é importante para o pentecostal? Por que o pentecostalismo é cheio de testemunhos de experiências com o Espírito Santo? Por que isso? Vale bem lembrar que quando nós estamos falando nesse aspecto, o que nós temos que entender é o seguinte: quando nós falamos de pentecostais e reformados, eles também creem na doutrina do Espírito Santo, né? Então, eu acho que a diferença está aí na questão da experiência do Espírito Santo, da abordagem do Espírito Santo. Então, nós cremos numa segunda bênção, ou seja, a pessoa ela é convertida, né? E isso é uma atuação do próprio Espírito Santo, porque ninguém pode chegar à conversão se não for uma atuação do Espírito Santo aplicando as doutrinas redentivas de Cristo na vida do pecador. Uma vez essa pessoa ela tendo essa experiência de conversão, então logo, para nós pentecostais, essa pessoa então, ela receberá, ao buscar, o batismo com o Espírito Santo, né? Que nesse caso, aí nós temos duas diferenças, porque os reformados dizem que o batismo com o Espírito Santo, ou a experiência do Espírito Santo que o indivíduo tem, ele tem a partir da sua conversão, né? Então eles usam aquela palavra batismo né? Ou seja, a partir do batismo então essa pessoa ela passa a ter experiências
com a pessoa do Espírito Santo ou é batizada com o Espírito Santo. Nesse aspecto, nós cremos que o batismo é quando o pecador, né, ele é batizado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. E o batismo com ou o batismo no é quando o próprio Senhor Jesus Cristo imerge essa pessoa no Espírito, né? Então, ou seja, a partir daí, um dos pontos fundamental para a experiência pentecostal é que essa pessoa, quando ela é batizada com o Espírito Santo, necessariamente ela tenha a evidência do falar em línguas, né? Que foi aquela mesma evidência que houve lá em Atos capítulo 2, houve essa mesma experiência lá em Atos capítulo 8, essa mesma experiência lá no caso de Cornélio, e essa mesma experiência lá no caso de Atos 19, no caso dos nossos irmãos lá da igreja de Éfeso, né? Lembre-se que quando Pedro, lá no capítulo de número 11, ele é questionado, porque Pedro, ele, ao evangelizar, ao pregar para Cornélio, e ele sendo um gentil, e depois ele chega na igreja mãe, e ele é questionado por isso, então ele vai dizer como que ele poderia negar, né, a palavra a Cornélio e toda a sua casa, sendo que Cornélio e toda a sua casa, aqueles que ouvia, tiveram a mesma experiência que eles, como lá no início, né? Então isso já tinha um tempo, né? Segundo alguns estudiosos, possivelmente quase 10 anos havia se passado. Então agora a casa de Cornélio tem essa mesma experiência, que possivelmente seja o falar em línguas como evidência de que eles estavam sendo revestidos com o Espírito Santo. Então, para nós, né, essa experiência do Espírito Santo ela é muito vívida, né? Ou seja, aprendemos desde cedo, né, de que o Espírito Santo ele é aquele que nos motiva a caminhar, a prosseguir tanto em adoração à presença de Deus e tanto quanto cumprir com a grande comissão que Cristo nos deu, que é ir de fazer discípulos de todas as nações. Legal. Então, a experiência pentecostal ela está muito baseada no batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas. Com a evidência do falar em línguas, mas não só a evidência do falar em línguas, né? Cremos que existe a evidência do falar em línguas, mas tão logo esta pessoa ela é batizada com o Espírito Santo, ela terá também uma amplitude maior no que concerne aos dons espirituais, né? Lembrando que nós temos aí os dons de serviços, né, que é relacionado lá em Romanos capítulo de número 12. Nós temos os dons ministeriais, que está ali na carta aos Efésios capítulo 4, né, verso 11 e 12. E nós temos os dons espirituais, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, né? Mas isso equivale a dizer que há muitos mais dons do que catalogados nessas três passagens, mas essas três passagens elas são fundamentais, e nós, como os pentecostais, utilizamos e cremos que os dons para os nossos dias. Então, essa experiência da pessoa do Espírito Santo no mundo pentecostal é fundamental, né? E isso nós aprendemos logo cedo, né? Ou seja, quando eu me converti, me ensinaram que agora eu tinha que buscar o batismo com o Espírito Santo. E uma semana depois da minha conversão, eu fui batizado com o Espírito Santo em uma vigília. E desde então, há 30 anos, venho vivendo essa experiência com a pessoa do Espírito Santo. Então, no caso, essa experiência com o Espírito Santo tem a ver com o batismo com o Espírito Santo, que dá o início, né, de modo assim, essa experiência mais carismática. Depois a gente tem o crente desenvolvendo os dons espirituais. Os crentes desenvolvendo os dons espirituais, sim, né? Mas nós temos que lembrar que
mesmo o cristão antes do batismo com o Espírito Santo, que é a experiência pentecostal que nós dizemos, essa pessoa equivale a dizer que quando ela aceita Jesus Cristo, ela já sofreu, né, uma persuasão pela pessoa do Espírito Santo, e quando ela aceita Cristo, o Espírito vem morar dentro dela. Né? Então ela já tem o Espírito Santo antes do batismo. Né? E a necessidade do batismo para nós pentecostais é aquela. Veja, Pedro, os apóstolos, eles já eram salvos, né? Eles já haviam recebido a regeneração do Espírito Santo. Lá em João capítulo 20, verso 22, Jesus soprou e disse, recebei o Espírito. Então eles já tinham o Espírito. Né? Então essa experiência lá, estando com Jesus, os discípulos já tinham passado essa experiência com Jesus, a experiência da salvação. Então, veja que Jesus ele parte para o Pai na sua ascensão, e antes dessa ascensão ele dá essa ordenança para que os discípulos fiquem na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Lucas 24, 49, Atos capítulo 1, versículo 3, 4, e por consequente o versículo de número 8, né? Então, ou seja, o Senhor pede para que eles fiquem. E quem é que ficam ali? Os salvos, né? Os apóstolos, aqueles que acompanhavam e andavam com Jesus Cristo. Por isso que nós cremos uma segunda experiência, logo após a salvação, essa pessoa ela pode receber sim o revestimento de poder, né? Que é a capacitação para o serviço do Senhor. Legal. Então, a experiência com o Espírito Santo na vida do pentecostal vai desde a conversão, passando pelo batismo e pelo uso dos dons, sendo que o batismo ele é capacitação para o serviço. E aí eu tenho uma pergunta. Nesse sentido, a gente percebe que os pentecostais, em relação aos nossos irmãos reformados, eles têm um avanço em missões muito maior. Ou seja, eles estão enviando mais e conseguem ter mais resultado. Sim. E aí eu queria que você desse um exemplo de como seria a atuação de um pentecostal no campo missionário. Isso nós temos desde lá da época do pastor William Seymour, né, na Rua Azusa. Por quê? Logo quando as pessoas ali recebiam o batismo com o Espírito Santo e elas começavam a falar em línguas, ali na Rua Azusa a experiência era que essas pessoas, ao receberem o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ao falar em línguas, elas estavam sendo chamadas para as nações. Então isso alavancou a questão missionária, né? Ou seja, desde então todos os crentes batizados com o Espírito Santo sempre têm essa consciência que o batismo com o Espírito Santo não é somente para si, para a sua própria edificação, mas é uma capacitação. Ou seja, era uma preparação que fazia com que esses crentes fossem enviados a outros povos, enviados a outras nações, enviados a outras etnias. Então, o mundo pentecostal e missões, os dois temas estão juntos, né? Ou seja, o que fez com que os pentecostais avançassem no aspecto missionário é a pessoa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo por si só, ele é um missionário. Né? Então o Espírito Santo na pessoa ele impulsiona, né? Ele é como que se diz, ele é a força, ele é a energia, ele é a estrutura que a igreja precisa para poder fazer a obra missionária. E lembrando que o próprio Senhor Jesus Cristo lá em Atos, ele diz que não era para eles irem antes que eles recebessem a virtude do Espírito Santo. Então, Atos 1:8 diz que quando eles recebem essa virtude do Espírito Santo, né, então eles serão testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria e os confins da terra. Né? Lembrando que o Senhor Jesus Cristo, ele disse que eles vão receber, né, essa virtude, né, esse revestimento do Espírito Santo, essa capacitação do Espírito Santo, e eles serão testemunha. Então, ou seja, o Espírito Santo, em Atos, ali a partir da experiência pentecostal, ele capacita esse crente pentecostal
essa pessoa que recebeu o revestimento, a ir até as últimas consequências, porque a palavra testemunho ali é mártir, né? Ou seja, é uma pessoa que se tornará, uma pessoa que, num certo sentido, ela vai testemunhar de Cristo até a morte. E quem estará o capacitando a isso é a pessoa do Espírito Santo. Então, em Atos, a partir do capítulo 2, nós temos o primeiro número de convertidos, né? Nós temos ali o povo recebendo o batismo com o Espírito Santo, o povo recebendo a capacitação. Nós temos, naquela época, Jerusalém estava amarrotada de judeus, de pessoas vindo de várias partes do mundo habitado daquela época, porque era festa do Pentecostes, né? E justamente nesse dia é que o Senhor derrama o Espírito. Então, a Bíblia nos diz que houve, né, um certo barulho ali no cenáculo e que levou uma grande multidão ali para aquele cenáculo. Então, Pedro se coloca de pé, porque alguns diziam que eles estavam cheio de vinho, mosto, aquela hora do dia. Pedro se coloca de pé e ele diz, não, isso é uma promessa que o Pai prometeu lá desde o Antigo Testamento, 700 anos atrás, pelo profeta Joel, né? Então, nós estamos vivenciando esse derramamento do Espírito Santo. E aí uma parte daquela multidão diz para os varões galileus, os discípulos, os apóstolos, o que eles deveriam fazer para receber da mesma bênção que eles haviam recebido. Então Pedro, em seu primeiro sermão, ele vai dizer, crê no Senhor Jesus Cristo, né? Ele vai dizer que para que aquela multidão pudesse receber o Espírito Santo, eles deveriam crer, se arrepender, né? E aí o próprio Pedro vai dizer que a promessa era para eles, né? Ou seja, Atos 2, verso 38 e 39, diz que a promessa era para o tempo deles, a promessa era para aqueles a quem o Senhor iria chamar, né? Ou seja, então nós temos aqui o próprio Pedro em seu sermão dizendo, a promessa é para vocês, a promessa é para os vossos filhos, a promessa é para tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar ainda para o futuro. Então Pedro está dizendo dessa promessa da pessoa do Espírito Santo, desse revestimento de poder, né? Pedro está dizendo, através da sua pregação, que Joel disse que era para os filhos, as filhas, servos, as servas, né? Então, e quando Pedro ele termina de trazer esse sermão, o sermão do arrependimento, mostrando a promessa da pessoa do Espírito Santo, que era para eles também, a Bíblia diz que quase 3.000 almas se convertem ao Senhor. Então, a partir daí nós vamos ver os discípulos realmente envolvidos, engajados em missões. Aí nós chegamos no capítulo 4, quando, no certo sentido, eles praticamente são cerceados a não proferir o nome de Jesus Cristo, né? Dada aquela ocorrência do capítulo 3, daquele coxo que há 38 anos fora curado em nome de Jesus Cristo, né? Mas eles são cerceados a não falar de Jesus Cristo, então eles oram, né? E veja que interessante, que nessa oração a Bíblia diz que eles são renovados de novo, né? E pelo Espírito agora eles vão ter intrepidez, ou seja, ousadia para falar do nome de Jesus Cristo. Quando chegamos no capítulo 5, nós temos lá agora quase 5.000 pessoas, né, que se converteram ao Senhor, né? Capítulo 7, quando há perseguição, quando Estevão ele é morto ali, né, e a sua vestes é colocado aos pés do jovem Saulo, a Bíblia diz que somente os discípulos ficaram em Jerusalém, mas os cristãos se espalharam. Então nós temos aí os cristãos indo a Samaria, né? Eles estavam dispersos, né? E o texto é bem enfático em dizer que por onde eles passavam, eles testemunhavam de Cristo, né? Então o Espírito Santo sempre esteve atrelado aos cristãos, à igreja. E nós, pentecostais, temos essa visão de que o Espírito Santo é aquele que é a força propulsora do cristão, da igreja, para missões. Nesse sentido, então,
se um pentecostal no campo missionário ele vê uma pessoa paralítica, ele vê uma pessoa enferma, o que o pentecostal faz? O pentecostal ele vai orar em nome de Jesus, né? Impulsionado pelo Espírito Santo, ele vai orar em nome de Jesus, ele vai crer, os dons não cessaram, né? Claro que existe a doutrina cessacionista, que diz que os dons cessaram, ficaram restritos ao tempo lá da igreja primitiva, Atos, mas nós vemos que mesmo depois de Atos, muitas outras manifestações, né, de pessoas sérias, de pessoas com uma vida piedosa, né, nós vamos ver Deus trabalhando e operando. O João Crisóstomo ele vai dizer que já no Boca de Ouro, né, considerado pregador Boca de Ouro do quarto século, inclusive o pastor Emílio Conde, já em saudosa memória, ele tem um livro escrito pela Casa Publicadora, Pentecoste para Todos. E ele vai dizer que ainda lá no quarto século, em sua época, as pessoas que se convertiam, elas eram batizadas com o Espírito Santo e elas falavam outros idiomas sem nunca terem falados, sem nunca conhecer esses idiomas, né? E o próprio João Crisóstomo ele vai dizer que muitas maravilhas eram feitas através desses irmãos no quarto século, né? E outra, nós vamos ter muitas e muitas outras experiências, inclusive século XXI, né, os nossos pais, os pioneiros das Assembleias de Deus também, muitas experiências de cura, né, eles próprios também foram curados, né? Também já vi experiências de cura, lembro-me de estar pastoreando uma congregação e num culto ar livre nós estávamos ministrando e aquele dia foi uma benção. Os céus abriu, a glória desceu naquele lugar, né, ao ponto, né, de um espírito maligno possuir uma mãe de santo, né, e ela se liberta e depois se converter, estar conosco, né, e uma pessoa ao estar ouvindo a ministração da palavra de Deus esteve à noite no culto. E ela então me perguntou, ela disse, hoje vocês pregaram que Jesus Cristo cura, né? E minha mãe, ela está em cima de uma cama já há alguns meses, ela está desenganada pelo médico, ela tem uma doença rara, uma doença que atrofia todo o corpo, e quando fomos visitar ela estava toda torta em cima da cama, né? E os médicos dizem que para ela não tinha mais jeito. E naquele dia nós oramos. Logo após o culto, fomos lá e ministramos a cura em nome do Senhor Jesus Cristo, né? E num dado momento eu até fiquei assim meio apreensivo, né? Porque era uma pessoa que colocou em xeque, né, aquilo que nós pregávamos, e eu disse, Senhor Espírito Santo, venha cá, me ajude, né? Se realmente, né, o Senhor estar conosco, Senhor, põe as tuas mãos. E eu lembro que naquela noite minhas mãos começaram a esquentar e a mulher disse que começou a sentir pegar fogo no corpo dela inteiro e com poucos minutos ali depois ela estava 100% curada, né? Inclusive até hoje ela tem todos os documentos, na verdade ela tem uma sacola cheia de exames, de um laudo médico que dizia que ela teria pouco tempo de vida, né? E ela anda com essa sacola hoje, né? Dizendo que o Senhor Cristo, que o Senhor Deus a curou, né? Porque no mesmo dia o Senhor a curou, no mesmo dia o Senhor a levantou daqui, né? Lembro-me também de uma outra pessoa que estava acamada, já tinha ido vários dias ao médico, né? Já tinha quase um mês em cima da cama. Nós fomos lá também e oramos e ministramos a cura. E lembro-me também que naquela noite o Senhor Deus pôs as mãos e ela se levantou. Temos mais dois casos. Estou falando como as pessoas dizem que eles não cessaram, eles estão em plena evidência. Lembro-me uma certa feita que uma irmã da igreja me procurou e me pediu uma visita na casa de sua irmã, porque a sua irmã estava desenganada pelo médico. O médico já tinha mandado ela embora para casa
e ela estava com câncer terminal, né? E fomos lá, peguei o co-pastor da igreja, né? Nessa época era o nosso irmão pastor Vladimir, hoje ele é pastor da igreja nossa aqui no Pátio São Paulo. Foi no Vila Gilda. No Vila Gilda, e nós fomos. Chegamos lá, ministrei, expus a palavra de Deus, disse que somente quem poderia curá-la era o Senhor, mas que, impulsionado pelo Espírito Santo, estávamos ali, iríamos orar, iríamos ungir com o óleo, conforme manda a santa palavra do Senhor, e oramos, e saímos, e viemos embora. Uma semana, 2 semanas, 1 mês depois, a irmã dela nos procura e diz que ela foi ao médico, e o médico ficou assustado. Fizeram todas as baterias de exames de novo, e aí, qual era a conclusão? Que ela não tinha mais a metástase. Ou seja, Deus havia curado. E está até hoje vivo. Até hoje, né? Lembro-me também na congregação do Jardim Rio do Ouro, nós tivemos 2 casos, né? E aí entra também a questão da soberania de Deus, né? Tivemos 2 casos de 2 pessoas com fases terminais, né? E oramos, buscamos ao Senhor, buscando a orientação, pedindo orientação a Deus, né? Buscando, se enchendo da pessoa do Espírito Santo, e ali oramos, ministramos a palavra do Senhor. Claro, né, que uma dessas pessoas, o Senhor a preparou, ela entendeu que era uma preparação de Deus, ela mesma compreendeu, porque o próprio Senhor falara com ela, e ela acabara partindo ao encontro do Senhor Jesus. Mas a outra pessoa, o Senhor a curou instantaneamente, e está até hoje viva. Então, a gente pode afirmar que os dons do Espírito não cessaram, né? Eles não se restringiram ao 1º século, às histórias da Bíblia, mas continuam hoje. Eles continuam em evidência. E aí nós não podemos calar a milhões de vozes, né, pentecostais que há no mundo, milhares e milhares de curas espalhadas pelo mundo. Não podemos dizer que isso é loucura, que isso não aconteceu. Temos centenas, milhões e milhões de testemunhos de pessoas que foram curadas, pessoas que eram desenganadas e que foram curadas quando receberam a oração. Então, nós não podemos dizer que os dons cessaram. Os dons estão aí em plena evidência, né? Ou seja, ainda hoje, cada cristão, cada pessoa buscar os dons espirituais, os dons estão disponíveis, né? E nós temos que lembrar que os dons, eles estão aí para quem buscar. Porque nós temos que lembrar que Paulo, quando ele escreve a carta de 1 Coríntios, o capítulo 12, né, que fala dos dons espirituais, o capítulo 13, que fala sobre o amor, e o capítulo 14, que Paulo detalha sobre essas questões dos dons, Paulo ele diz que nós devemos buscar os dons, né? E além de Deus nos dar os dons, ele pode nos dar mais do que um dom. Um crente pode ter mais do que uns dons espirituais, sim, né? Dado a necessidade e ao buscar, ele pode receber sim. Claro, nós temos que lembrar que os dons não é para fim de comércios, né? Porque assim, o que nós temos que lembrar é que dons, não podemos fazer doutrinas em cima de dons, né? Os dons é para a igreja, né? Os dons é para que a igreja venha fazer a obra de Deus com eficácia. Agora, eu não posso pegar um dom exclusivo e criar uma doutrina em cima deste dom, ou erguer a igreja em cima desse dom, né? Porque a igreja, ela não tem o Senhor não disponibilizou só um dom à igreja, o Senhor disponibilizou todos os dons ao corpo de Cristo, que é a igreja. Então, pode sim, e os dons estão em plena evidência. Então, assim, o que nós temos que lembrar? Quando nós falamos dos dons da profecia, eu acho que hoje o que mais
todos os dons são importantes, mas hoje eu acho que a igreja ela precisa muito do dom de discernimento, né? Porque muitas coisas acabam acontecendo no nosso meio e o dom de discernimento ele é importante. Porém, quando nós falamos do dom da profecia, né, nós temos que entender o seguinte. E Paulo ele falou dessa questão da organização dos dons da profecia. Paulo ele falou que quando o irmão está falando em línguas, um segundo fala em línguas, o terceiro, então, nesse caso, é o intérprete. Então, se há um intérprete, nesse caso, então, não é mais línguas e nem dons de línguas. Acaba se tornando uma profecia. Né? É o que diz que Paulo ele diz concernente ao uso dos dons. Nesse caso, a pessoa falou em línguas, então ela ora para que haja intérprete. Aí Paulo diz, se não houve intérprete, então ela se cale e fale consigo, ela e Deus. Né? Agora, quando nós falamos da profecia, a profecia ela tem 3 funcionalidades. Né? Edificar, exortar e consolar. Né? Esse dom da profecia, nós chamamos dons de locução. O que são os dons de locução? Aqueles dons de fala. Né? Nós temos os dons de poder, nós temos os dons de discernimento e nós temos o dom de locução. Então o dom de locução é aquele que fala. Né? E a profecia ela é falada. E toda profecia falada ela é uma profecia entendida por aquele que ouve essa tal profecia. Né? Agora, nós temos que entender que a profecia, no certo sentido, ainda hoje, ela existe. Né? Claro que a maior profecia que nós temos é a exposição da palavra de Deus, mas como dom também, Deus ele pode usar em um culto, em um trabalho, um irmão, uma irmã, cheia do Espírito Santo em profecia, e trazer uma palavra de exortação, uma palavra de edificação e uma palavra de consolação em Deus. Deus fala ainda hoje por meio das profecias. Como você acha que o pentecostal lê a Bíblia? Qual é a diferença na leitura da Bíblia do pentecostal em relação a qualquer outro crente que não seja pentecostal? Quando ele vê as histórias bíblicas, as histórias das curas, as histórias dos milagres, aquilo que Jesus fez, aquilo que aconteceu no Antigo e Novo Testamento, o que ele enxerga ali? Como o pentecostal lê a Bíblia? Olha, nós sempre aprendemos que a interpretação bíblica ela é importante. Né? A questão histórica, gramatical, né? Ela é importante. Né? Nós temos que entender que quando estamos lendo a Bíblia, nós não estamos lendo simplesmente um livro. O pentecostal, ao ler a Bíblia, ele não lê a Bíblia olhando como se fosse simplesmente uma literatura. Ele lê a Bíblia entendendo que ali é a palavra de Deus, porque o próprio Paulo vai dizer que toda as escrituras ela é inspirada, toda. Né? O próprio Pedro, ele vai dizer que nenhum homem santo de Deus, quando falou, falaram por si mesmo, falaram pela inspiração do Espírito Santo de Deus, né? Isso está lá em 2 Pedro 1 e 20 e 21, né? Então assim, nós lemos a Bíblia entendendo o pastor Antônio Gilberto, lá em São Paulo, memória, o grande mestre, pastor Antônio Gilberto, no seu livro Manual e Professor de Escola Bíblica Dominical, e no seu livro A Bíblia através do século, ele diz que nós somos privilegiados no seguinte aspecto, né? Que nós somos a única religião, né? Que ao ler nós temos o tema central da Bíblia, que é Jesus Cristo, o autor da Bíblia, que é Deus Pai, e o intérprete da Bíblia, que é o Espírito Santo. Né? Então, ou seja, presente ali nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Então, sempre quando vamos ler a Bíblia, tiramos aquele período de devocional. Buscamos, o Espírito Santo nos dá
a orientação adequada de vida diante do texto que ora estamos lendo. Ajude-nos a entender, a compreender o texto. Por mais que se use a exegese, a hermenêutica, né? Por mais que se use a homilética, que é a arte de preparar os sermões bíblicos, né? Pastor Severino Pedro da Silva, no seu livro A Homilética e o Pregador, Ele já dorme no Senhor, ele diz que toda a preparação do sermão é nossa, mas a mensagem, ela vem de Deus. Quem nos inspira a mensagem é o Espírito Santo de Deus. Então, cabe a nós a preparação, o estudo, né, rigoroso, laborar sobre o texto, porém, jamais se esquecer de que estamos fazendo isso sem o auxílio do Espírito Santo. Precisamos entender que precisamos do auxílio do Espírito Santo, porque a Bíblia, ela é a palavra do Senhor, né? Não é como alguns dizem que a Bíblia contém a palavra do Senhor. Não, a Bíblia, ela é a palavra do Senhor. Como diz o pastor Antônio Gilberto, 100% divina e 100% humana, né? Então nós olhamos a Bíblia dessa forma, ou seja, é a palavra de Deus, ela precisa ser compreendida e existe um fator fundamental para que ela seja compreendida: a pessoa do Espírito Santo. Por mais que utilizamos de todas as ferramentas teológicas, não podemos abrir mão da pessoa do Espírito Santo. Agora nós temos que lembrar que o cânon já está fechado, 66 livros está fechado. Então nós não falamos inspiração, entendeu? Nós falamos que o Espírito Santo nos traz revelação sobre aquilo que já está inspirado, que é a palavra. Então toda a revelação que um pregador, que um pastor, que um crente recebe, ele recebe por revelação, por aquilo que já está revelado, a palavra de Deus, porque o Espírito Santo não irá contradizer aquilo que ele inspirou, que é a palavra. Então, ou seja, tudo precisa passar pelo crivo rigoroso da palavra de Deus. Tudo. Os dons espirituais é importante? Mas os dons espirituais, eles precisam estar sob o rigor da palavra de Deus. Não pode haver essa contradição entre os dons e a palavra, né? Então, a orientação que um crente recebe pela palavra. O Espírito Santo vai utilizar os dons espirituais, vai usar alguém nos dons espirituais. Só que esses dons, essa pessoa que está sendo usada, ela vai estar sendo usada e estará firmando aquilo que está escrito e não contradizendo o que está escrito, que é a palavra de Deus. É claro que existem muito mais assuntos, né? Claro que nós não estamos em uma aula de teologia, mas estamos aqui prosseguindo, batendo um papo facilmente a essa questão da pneumatologia. Mas a questão da pneumatologia, ela é profunda, ampla e é maravilhosa de ser estudada, porque fala da pessoa do Espírito Santo. Lembrando, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, é coigual com o Pai e com os Filhos. Ou seja, não existe essa questão de degradação, né, entre as três pessoas. O Pai tem a essência, o Filho tem a mesma essência e o Espírito Santo tem a mesma essência. Onisciência, onipotência, onipresença e eternidade. Os três têm, os três são iguais e os três se tornam um único Deus. Né? É isso que nós cremos e é isso que nós professamos, né? Ou seja, cremos em um Deus coexistente em três pessoas iguais. A questão da subordinação entra a tal da perícope, né? Ou seja, um interrelacionamento entre Pai, Filho e o Espírito Santo.